Eu vou falar um pouquinho do uso da cannabis na dor crônica, né, que hoje é protocolo, inclusive, no tratamento de dor, lógico, né, sempre depois que você já cessou todas as outras possibilidades. Então, quando você pensa em dor crônica, quem tem dor tem pressa de melhorar, porque a dor, ela irrita tudo. Ela irrita o paciente, ela deixa o paciente com insônia, porque ele vira para um lado dói, vira para o outro dói, tudo que ele mexe dói. Ele se torna aquela pessoa que todo mundo à sua volta fala assim, nossa, fulano é chato, ele só sabe falar em dor. Mas porque quem tem dor está sempre incomodado. Se a gente corta um pedacinho na pontinha do dedo, ou machuca, ou queima, aquilo já fica incomodando. Imagina alguém que tem uma dor constante, uma dor intensa, por exemplo, uma dor da fibro, de uma artrite reumatoide, de uma neuropatia, uma aderência pós-cirurgia, sequelas pós-cirúrgicas. Então, aquela pessoa tem uma dor intensa o tempo todo. Então, ela quer resolver, ela quer se livrar daquilo o mais rápido possível. Então, o estímulo doloroso, normalmente, ele vai inibindo regiões, e algumas doenças, né, têm o mesmo mecanismo. Com isso, vai fazendo o quê? Com que esse estímulo fique cada vez mais repetitivo e vai gerando todos aquele processo contínuo. E aí é onde entra a parte do cannabis, que tem os receptores que vão poder reduzir e impedir essa repetição desse estímulo doloroso constantemente. Outros mecanismos vai ser aí através da ação dos fitocannabinoides ao estímulo os receptores envolvendo a propagação da dor, como chamado TRPV1. Nós sempre temos que entender qual que é a dor que esse paciente tem, para a gente saber se ela é uma dor noceptiva ou neuropática, para a gente entender como tratar essa dor. Então, quando você tem uma estimulação direta do receptor de CB1 pelo THC, por exemplo, vai aumentando o fluxo de cálcio para o neurônio, e com isso você vai reduzir a condução elétrica. E aí você consegue silenciar o neurônio. E vai diminuir o estímulo da dor e essa propagação da dor. A cannabis, ela vai agir muito semelhante aos opioides. Ainda não há uma segmentação ou uma individualização de qual substância vai ser mais apropriada para cada caso de uma dor crônica. Mas, diante de várias tentativas, de vários erros do paciente, idas e vindas no pronto-socorro, tomando tramal, tomando morfina, oxycontin, alguns com bomba de morfina, outros com eletroestimulador, a cannabis, por que não tentar, pelo menos, para ver se o pouco que você alivia essa dor desse paciente, você já propõe para ele uma qualidade de vida e você já faz com que ele se sinta aliviado. Os pacientes com dor, eles falam assim, a minha dor não melhorou toda, mas melhorou 40%, já estou me sentindo muito melhor, eu já não me sentia assim há muito tempo. Então, o pouco que você melhora esse paciente, você consegue gerar nele uma qualidade de vida. Então, por isso que vale a pena, sim, um paciente com quadro de dor crônica, pensar-se no óleo de cannabis. Lógico, no quadro de dor, sempre avaliar se esse paciente pode se fazer o uso de THC. O óleo full, associado, por exemplo, ao óleo isolado de CBG, vai ter uma resposta muito melhor. Se você usar um óleo isolado só de CBD, essa resposta ela vai ter um pouco de alívio de dor, mas não vai ser tão intenso como se você estiver usando um THC, por exemplo, associado ao CBD e um CBG. O tratamento, muitas das vezes, ele vai ter um grande potencial de falhas, né? A gente sabe que o paciente com dor crônica, ele chega, às vezes, no consultório já usando uns 10 ou 20 comprimidos por dia, ele já usou de tudo, todas as classes de remédio, e nada melhora. E aí vem os fitocannabinoides,
que vai ser muito interessante mesmo para o paciente. A melhora é muito nítida. Eu faço parte de um grupo de dor crônica e os pacientes com uso de cannabis, né, eu já tive alguns pacientes que quando chegaram na cadeira de roda, e hoje anda, faz pilates, faz tudo, hoje ele está só com óleo de CBG. Ele começou com óleo full, teve uma melhora, mas não uma melhora tão intensa, ainda saiu da cadeira de rodas para muleta, mas ele ainda tinha bastante dor, e aí a gente associou o CBG. E, de acordo com a gente titulou a dose do CBG, ele foi tendo uma melhora. E hoje ele usa somente o óleo de CBG mesmo, e está totalmente sem dor já tem um bom tempo. Então, a cannabis, ela vai, né, atuar em vários pontos do organismo. Vai ser diretamente reduzindo essa excitabilidade do nervo, seja por estimular outros receptores que vão diminuir a dor, ou seja por reduzir, por exemplo, a ansiedade e a angústia, que a própria dor pode gerar no paciente. Então, a persistência de um quadro de dor também vai gerar no paciente uma angústia, uma ansiedade, uma irritabilidade, uma insônia. Então, esse paciente, ele começa a descompensar todo o seu organismo por causa da dor. Além disso, eu não coloquei aqui, mas o paciente com dor, com o uso de vários medicamentos, ele altera toda a função intestinal. Sabemos que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, ele pode levar ao quadro, né, de desbiose intestinal, e aí a dor dele vai potencializar ainda mais, e aí vai ser aquela bagunça, aquela confusão naquele paciente. Então, diante de uma dor crônica, vale e muito pensar em associar um óleo de cannabis medicinal aí. Os resultados com o uso, né, da cannabis na dor crônica, ele tem sido muito promissor, principalmente na redução de medicamentos. Então, esse paciente tem sempre que lembrar que eles são polimedicados. São pacientes usando doses altas de medicamentos, de várias classes de medicamentos. E esses medicamentos, a gente sabe que eles todos são danosos, principalmente, né, quando eles começam a usar uma dose muito alta de anti-inflamatório, de opioides, e aí vai fazendo danos mesmo, além da dependência cada vez mais intensa como o opioide. E o caso dos opioides, que vão atuar de uma forma muito semelhante, que eu falei com vocês, aos endocannabinoides. Mas o endocannabinoide, ele tem uma resposta melhor e não gera a dependência e nem pode gerar uma depressão respiratória, como é o caso dos opioides. Por exemplo, o Oxycontin. Não sei se viram um filme que tem na Netflix, O Império da Dor, que mostra bem como o Oxycontin gera a dependência quase que de imediato. Então, o paciente ele vai precisando cada vez mais do medicamento e depois para sair é complicado.